E galera, Jason aqui começando mais um episódio do nosso podcast semanal analisando sinopse de mangás dos inscritos, onde eu faço exatamente o que o nome diz. Eu comento, troco ideia, tento dar algumas dicas aí sobre as ideias de mangás que vocês enviaram pra mim. Recadinho de sempre, se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada aqui no nosso podcast, é só dar uma conferida na descrição desse episódio, tem um link para um vídeo no YouTube onde eu te ensino a mandar sua sinopse para mim do jeito certo, né? Tem muita gente que envia pro e-mail errado, etc, e aí por conta disso às vezes acaba não aparecendo aqui. E também a montar sua sinopse ali nos moldes para eu conseguir analisar aqui e fazer, né, alguma dica e tal, tentar te ajudar da melhor maneira possível. A nossa feira ela tem umas 30 e poucas sinopses mais ou menos, então demora um tempo, né, desde o momento onde você envia até eu conseguir analisar ela aqui, mas se você quiser acelerar esse tempo, você pode se tornar membro no canal do YouTube a partir de R$3 por mês. Aí você tem vários benefícios, né? Um deles é ter a sua sinopse analisada antes, entre outros, né? Você pode ter acesso ali a alguns vídeos extras exclusivos que são liberados só para os membros. Os membros também têm acesso aos episódios aqui com até uma semana de antecedência. Então, você está assistindo esse episódio aqui agora, os membros já assistiram ele na semana passada e já estão assistindo agora o episódio que vai sair na semana que vem. Além de tudo isso, você me ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui na internet, tentando ajudar aí novos mangakas a conseguirem produzir e fazer seus mangás e tudo que eu faço aqui já há anos. Inclusive, aquele meu muito obrigado a todos os membros aí, vocês me ajudam demais a continuar com isso aqui. O nome da nossa primeira sinopse, que é uma sinopse de membro, é Jorge no Noroi. E esse título eu acho bem engraçado. Eu preciso antes destacar uma coisa aqui. Eu já gravei esse episódio aqui, mas o imbecil esqueceu de ligar o áudio. Então eu fiquei aqui falando e não capturou áudio nenhum. Então eu tô gravando ele pela segunda vez. O que significa que algumas reações minhas que foram mais espontâneas da primeira vez que eu vi aqui não vão ser da mesma forma. E inclusive algumas coisas da análise dessa sinopse aqui não vão funcionar da mesma forma, mas eu vou tentar aqui explicar algumas das linhas de raciocínio que eu tive ali originalmente, que foi bem interessante. Mas vamos ler a sinopse aqui antes de mais nada. Uma jovem freira, Camila, se vê obrigada a caçar dragões ao lado de seu amado amigo de infância, Deimos, que foi infectado a se transformar em um dragão. Camila procura um jeito de remover a maldição de seu amado, à procura de um milagre para o salvar. E Deimos quer proteger seu amado e descobrir o porquê de ser o único que pode voltar a ser humano quando quiser e o porquê. Já tinha falado porquê. Enfim. Como eu disse, a sinopse aqui foi enviada ali na área de membros, né? E esse aqui foi um resumo do resumo, tinha uma outra parte que explicava um pouco mais a fundo, né? E como eu disse, eu já tinha feito a análise dela e por isso eu meio que vou aqui um pouco mais direto ao ponto, né? Sem trabalhar toda a linha de raciocínio que eu tinha trabalhado outra vez, porque é aquilo, né? Geralmente eu gosto de ter o primeiro contato com a sinopse aqui já gravando, porque eu acho que fica mais espontânea a reação e o caminho acaba sendo um pouco mais didático, né? Então eu vejo a história ali e aí conforme eu vou pensando sobre ela, você vai vendo como que até para os meus próprios mangás é como eu faço, né? Eu tenho algumas ideias ali e aí como que eu vou trabalhando essas ideias até na minha cabeça elas formarem uma linha guia ali que vai ser uma história com começo, meio e fim. Eu acho que acaba sendo um pouco mais didático, né? Se eu leio e analiso a história antes e trago aqui, eu posso até trazer dicas um pouco mais diretas e objetivas, porém você perde toda essa questão de um background de linha de raciocínio e tal, e que seria mais ou menos estar lado a lado aqui comigo enquanto, por exemplo, eu estou fazendo um mangá, que eu acho que acaba sendo bem interessante de se acompanhar. Alguns pontos importantes aqui dessa sinopse que não estão nesse primeiro resumo, mas que no resumo maior, que era um texto muito grande para eu ler aqui, o autor deixou claro. Essa maldição dos dragões, ela afeta principalmente pessoas de muita fé. Então no começo da história teria um padre ali que iria virar dragão e seria enfrentando esse padre que o Deimos, protagonista da história, iria se tornar um dragão também, pegando essa maldição ou algo do tipo para proteger a Camila, que é uma freira, como a sinopse aqui diz, e que ele quer que ela largue o sacerdócio ali para casar com ele, e ela meio que tem uma dúvida com relação a isso, né? Ela parece gostar dele, mas ao mesmo tempo ela tem essa missão de se tornar freira. O Deimos, como diz na sinopse, é o único que pode voltar à forma de humano depois de se tornar dragão, então ele pode controlar isso de alguma forma e ele vai ser capturado pelo Vaticano, que quer meio que estudar ele para usar ele como uma certa ferramenta ali, ou uma forma de curar essa maldição, já que a maldição afeta principalmente pessoas de muita fé, então o Vaticano teria muito interesse nisso, ou usar ele possivelmente como uma arma também.
o nome da história, Jorge no Noroi, né? Eu não sei exatamente o que significa Noroi, mas eu tinha comentado que pra mim dá um tom meio cômico pra história você pro título, né? Você misturar Jorge, que é uma palavra bem comum aqui pra gente, né? Do Ocidente e tal, e Noroi, não sei. Jorge no Noroi pra mim acho que ficou um pouco estranho. E aí eu sugeriria talvez ser a maldição de Jorge, já que a história toda vai se tratar sobre esse lance da maldição de se tornar um dragão. E tendo como precursor dessa maldição o próprio São Jorge, né? Que foi o primeiro dragão e que o autor revela ali no spoiler que a ideia é ser o vilão da história. E eu até tinha comentado que se você deixar mais claro ainda, já tem o nome Jorge no título, mas se você deixar mais claro a maldição de Jorge, você meio que já cria uma antecipação de que quando o Jorge aparecer ele vai ser um personagem grande e importante. E ele sendo o vilão da história, você já consegue escalar pelo próprio título da história, pelo que o autor acompanhou ali, o autor não, né? O leitor acompanhou ali daquele título ao longo do que ele foi lendo, você já tem uma construção do vilão já feita direto no título, né, na percepção que o leitor vai ter sobre ele. E essa construção do vilão é sempre algo muito importante em qualquer história, né? Porque o vilão ele tem que ser uma ameaça ali a tudo aquilo que você estabeleceu no mangá. Então, ter o título da história fazendo referência já ao vilão, já cria boa parte dessa antecipação. Claro, não tira a obrigatoriedade ali do autor ter que trabalhar e desenvolver esse vilão para quando ele apareça, ele seja tudo aquilo que está sendo prometido, mas já dá uma ajuda bem legal. Você, tipo, pô, tô acompanhando uma história que o nome é A Maldição de Jorge, aí de repente aparece o São Jorge. Né? Poderia ser até a maldição de São Jorge, ou algo assim, porque daí parecia que ia estar fazendo referência só a isso, e aí quando o São Jorge aparecesse de verdade, aí a coisa chegaria em outra escala. Quando eu analisei essa sinopse a primeira vez, uma das coisas que eu fiquei mais na dúvida era em relação à importância e o desenvolvimento da personagem Camila, que é a freira. Por quê? Porque na sinopse original o autor comenta sobre a Camila e o Deimos irem para o Vaticano e aí os dois ficarem meio que cumprindo essas missões de tentar ali descobrir por que o Deimos é o único humano que pode se tornar, voltar a ser humano, né, depois de virar dragão e tal. E eu fiquei encafifado, essa é a palavra, com por que o Vaticano iria levar uma freira comum para cumprir essas missões ou algo do tipo. E fiquei bastante tempo ali discorrendo sobre como que poderia introduzir a Camila na história de uma maneira que seria mais natural, que seria ali fazendo parte da trama e não só uma forçação de barra do roteiro, porque ela é uma personagem importante e o autor quer que ela participe da história, né? Eu até tinha comentado de que a gente sabe que várias das coisas que a gente cria na nossa história porque a gente quer contar daquele jeito, a gente quer que aquele personagem faça isso, só que a gente precisa dar uma desculpa pro leitor para convencer ele de que aquilo é natural e que não é só a nossa vontade como autor. Enfim, pensando sobre isso, eu tinha chego a algumas conclusões. Como eu disse, no vídeo original que ficou sem áudio, eu ia discorrendo e criando isso, né, à medida que eu ia pensando, e aí no final eu consegui chegar a uma conclusão que me agradou, pelo menos. Aqui não vai ter como eu fazer todo esse processo, infelizmente, mas vamos chegar aqui às conclusões que eu imaginei. Então, a história ela se discorreria assim: a Camila é uma freira, o Deimos ele é apaixonado por ela desde a infância, ela também nutre alguns sentimentos pelo Deimos, mas ela tem ali uma certa dúvida com relação aos sentimentos verdadeiros dela, de modo que ela se ofereceu ao sacerdócio, ela ofereceu a sua vida à igreja ali, porque num momento ali onde algum familiar dela, muito próximo, que ela amava muito, estava perto da morte, ela fez uma oração prometendo que iria dedicar sua vida à igreja ou algo assim, ou só uma oração muito forte, muito fervorosa, e aquele parente ali foi salvo, né? Aquele parente sobreviveu. Vamos supor que teve um ataque, alguma coisa assim, mas vamos lá. Um parente, seja um irmão, uma mãe, um pai, uma tia, uma avó, qualquer parente que fosse muito importante para ela, a ponto de que, ao ter suas orações atendidas, ela percebe que ela deve dedicar sua vida à igreja. E eu falei isso por quê? Porque se ela tem esses sentimentos pelo Deimos, mas ela continua sendo uma freira, a gente precisa criar um motivo muito forte para ela ser uma freira, né? E aí eu acho que esse seria um motivo bom o suficiente para, mesmo ela tendo sentimentos pelo Deimos, ela acreditar que é um dever maior servir à igreja e que seria até uma espécie de desrespeito e falta de gratidão, né? Já que foi isso que ela prometeu quando
o parente dela, quando o familiar dela foi salvo. Então assim a gente já desenvolve um pouco o background dessa personagem. Aí, o padre da igreja que ela trabalha ali, que ela vive, etc., ele vira um dragão, ataca ela, o Deimos, para proteger ela, acaba se transformando, pegando essa maldição de alguma forma, virando um dragão, derrotando o padre e voltando a ser humano. Isso chama a atenção do Vaticano, que leva o Deimos. E aí entra aquele negócio que eu falei, que eu não achava um motivo para o Vaticano querer uma freira comum com eles, né? Que não seja só o fato de, ela é importante para a história, eu quero contar essa história com ela. Então, para desenvolver isso de uma forma mais natural, eu pensei, o Vaticano leva só o Deimos, e aí ela meio que sente a necessidade de ir resgatar o Deimos, porque depois de ver o padre virar dragão, depois de ver o jeito como o Vaticano tratou o Deimos como um animal e tal, ela começa a duvidar um pouco dessa relação ali da igreja e tal, da fé, entendendo que as coisas não são tão preto no branco quanto parece. E aí ela começa a se afastar um pouco mais dessa religiosidade dela e começa a ir um pouco mais pro lado romântico da história, que é entender e aceitar um pouco mais seus sentimentos pelo Deimos. Então ela quer ir resgatar o Deimos. Enquanto isso, o Deimos está no Vaticano e está sofrendo vários tipos de experimentos e tal, para eles tentarem entender como que a maldição opera no corpo dele e como que eles poderiam usar isso para poder reverter, curar a maldição, acabar com essa maldição, já que ela afeta pessoas de muita fé. Então, todos eles do Vaticano estão meio que suscetíveis a essa maldição, né? Então, eles têm um interesse muito grande em tentar acabar com ela, extinguir ela. Só que aí o Deimos ele não consegue mais se transformar em dragão sob circunstância nenhuma e eles não conseguem ter nenhum avanço com relação a isso. A Camila vai pro Vaticano para resgatar o Deimos e quando ela invade o Vaticano para resgatar o Deimos e o Deimos vê ela sendo, sei lá, agredida pelos guardas do Vaticano, alguma coisa assim, né? Então sofrendo ali um perigo, aí ele se transforma em dragão de novo, acaba com os guardas ali e é quando o Vaticano decide que percebe que ele só se transformou a primeira vez quando estava do lado dela, e agora ele se transformou por conta dela de novo. Então ele precisa dela, o Vaticano precisa da garota por perto, da freira por perto, para que eles possam continuar com o objetivo deles, que é estudar o Deimos e tentar ali achar uma cura e tal, ou tentar achar uma explicação do porquê que ele pode controlar o dragão, de modo que eles possam criar mais pessoas parecidas com Deimos, que seja um exército ou algo assim. E aí eles... No começo eles tentaram meio que pela força, perceberam que pela força não ia dar certo e agora eles tentam ali, tipo aquele lance de policial bom, policial mal, então agora eles tentam ali convencer ele de uma maneira um pouco mais lógica e tal. Então, com todo um papinho de isso é uma maldição, vai destruir o mundo, etc. Você pode ser a salvação, por isso nós queremos, nós tratamos você mal no começo, peço desculpas, mas a gente estava desesperado, entenda a nossa situação, blá blá blá. Você tenho certeza que você também quer saber a cura, e se a gente conseguir curar essa maldição, a gente vai salvar muitas e muitas vidas. Então eles passam ali a ficar meio que do lado do Deimos, ou tentar colocar o Deimos do lado deles, e aí ele vai começar a cumprir missões pro Vaticano, onde o Vaticano vai começar a usar ele como uma arma. Então, já que enquanto eles estudam, enquanto eles tentam descobrir por que o Deimos consegue voltar a ser humano e consegue controlar, vamos dizer assim, a transformação dele de dragão ou algo desse tipo, eles vão usando ele como arma para cumprir missões, e aí agora sim a freira vai estar junto, porque eles percebem que é só com ela que ele consegue fazer isso, e que não iria dar certo se eles fizessem de outra forma, ou se eles maltratassem ela, ou se eles separassem os dois. E aí seria o motivo pra gente ir pro plot inicial da história. Então esse foi o motivo que eu pensei. Uma outra coisa tem a ver com o plot twist da história. O autor colocou ali numas observações, né, desses spoilers, inclusive que o São Jorge é o vilão e tal, de que a maldição ela se alimenta da fé das pessoas. Então, por isso, o padre e tal virou um dragão, esse tipo de coisa, né? O São Jorge e algo assim. Só que o Deimos, ele não é um religioso fervoroso. Então, na história, a maldição do Deimos estaria se alimentando da fé da freira. Só que aí, eu levantei que, isso poderia ser um possível furo de roteiro, porque você está quebrando a própria regra da maldição. Então você teria que fazer alguma circunstância ali, meio mirabolante, de que a maldição foi pro Deimos por algum motivo, mas está se alimentando da fé de uma outra pessoa. Quer dizer, se é uma maldição que se alimenta da fé, então o mais lógico seria que a maldição fosse pra Camila
e não pro Deimos. E aí pode soar uma espécie de furo de roteiro. A gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente estabelece certas regras para nossa história, para a gente não quebrar essas próprias regras estabelecidas, né? Então, sempre que você estabelecer uma regra, você tem que seguir essa regra à risca ou apresentar um motivo muito plausível para que exista uma exceção a essa regra. Não tem problema ter uma exceção à regra, desde que o motivo para essa exceção ele seja convincente o suficiente para o leitor não se questionar ou não acreditar que aquilo seja um furo de roteiro. E aí, o que eu sugeri nessa primeira versão do vídeo? Que isso pode ser o que o Vaticano vai pensar, porque o Vaticano pegou o Deimos sozinho e não conseguiu extrair nada do Deimos sozinho. Mas quando estava com a freira, ele conseguiu fazer essa transformação e conseguiu controlar, etc. Então eles podem acreditar que sim, a maldição está se alimentando da freira e está tentando descobrir por que ela está se comportando desse jeito. Por que a maldição não foi para a freira, que é alguém que tem fé, e foi para o Deimos, que é alguém que não é religioso, tanto que ele queria tirar a freira da igreja e tal. E aí, a sugestão que eu dei é que isso é o caminho que o Vaticano vai achar e que a história pode achar, digamos assim. Então seria o caminho falso. Quando, na verdade, a maldição está se alimentando da fé do Deimos, mas não na fé do Deimos na igreja, em Deus ou algo do tipo, mas a fé do Deimos no amor que ele sente ali na Camila. Por quê? Porque fé é basicamente acreditar. E se, mesmo a Camila ali sendo uma freira, né? Então tendo dedicado sua vida ali à castidade, etc., o Deimos continuava acreditando de que ele poderia, sim, ficar com ela, casar com ela, ter uma vida juntos, ter uma família ou algo assim. Se ele tinha essa crença muito forte, então ele tinha uma fé. Não era necessariamente uma fé religiosa, mas não deixava de ser uma fé. Então a maldição pode estar se alimentando dessa fé. E exatamente por não ser uma fé religiosa, talvez, uma fé cega, eu acho que pode até fazer uma certa crítica a isso, né? Por não ser uma fé cega, ele não se torna uma besta cega igual igual os outros, né? Que tem essa maldição. Ele consegue controlar porque a fé dele é uma fé que ele também consegue controlar. Tanto que ele não foi lá sequestrar ela ou fazer alguma atitude muito drástica. Ele simplesmente vai e fala: pô, eu te amo, eu quero ficar com você, eu quero que a gente case, eu quero que a gente tenha uma família e uma vida juntos, só que você precisa sair da igreja para isso. Então, ele era paciente, ele era mais racional na sua fé. Então, isso aí eu tô criando agora, tô imaginando agora. Isso aí veio de agora. Na primeira versão não tinha pensado nessa parte, do porquê que ele consegue controlar e os outros não. Então, pode colocar essa relação. Os outros tinham uma fé tão cega em tudo que a igreja falava, em tudo que a religião pregava, que quando a maldição toma posse deles, a maldição também os torna cegos a tudo, né? Então, eles viram essa besta incontrolável. Enquanto como a fé do Deimos era uma fé mais racional, quando a maldição toma conta dele, a própria maldição dá brecha para a racionalidade do Deimos. Isso seria bem interessante. E um dos motivos pelo qual, criando esse contexto de que a maldição se alimenta da fé do Deimos no amor pela Camila, né, e nessa vida que eles querem ter juntos, dá para fazer de uma maneira sutil para que o leitor não capte essa ideia logo de cara e perceba que a história está levando para um outro caminho, que quando eles capturaram o Deimos, por ele estar longe da Camila, por ele estar afastado da Camila, por ele achar que ele nunca mais vai ver ela, ele perdeu essa fé na vida que eles teriam juntos. E o fato dele ter perdido a fé faz com que ele não consiga se transformar e faz com que o Vaticano não consiga extrair nenhuma informação dele. E aí só quando ele revê ela, né, que ele volta a ter essa esperança. Quer dizer, ele reviu ela, então a esperança ainda existe, a fé ainda existe. E aí por isso ele pode se transformar em dragão de novo. E aí eu acho que funcionaria de uma maneira bem interessante dessa forma. Eu queria saber a sua opinião, se você gostou desse caminho aqui que eu fiz na história. Como eu disse, eu já tinha gravado essa parte e eu achei que tinha sido bem interessante, como no começo, quando eu li a sinopse, eu não fazia ideia de como eu poderia introduzir a Camila na trama de uma maneira natural e que fizesse sentido pra trama da história, pros objetivos de cada personagem, porque como eu disse, não fazia sentido pra mim o Vaticano pegar uma freira qualquer só porque sim. E aí, conforme eu fui imaginando os objetivos do Vaticano, conforme eu fui tentando desenvolver o motivo pelo qual a Camila queria ser freira e coisa do tipo, eu fui conseguindo entender como que a história poderia funcionar. Então, às vezes, só de você desenvolver os objetivos de cada personagem, né? O que cada personagem quer
ali da história, você consegue evitar vários problemas que parecem aquela forçação de barra do roteiro, porque você consegue entender, tá, se esse personagem quer isso e aquele personagem quer aquilo, então existe um ponto onde os objetivos deles convergem. E esse ponto vai ser o ponto que eu posso usar de naturalidade para esses personagens interagirem, ou ficarem juntos, ou se apoiarem ali, serem companheiros, etc. Ou mesmo serem inimigos, né? Que vai ser diferente só do, eu criei esse cara, ele é o protagonista, eu criei esse aqui, ele é o coadjuvante, eu criei esse aqui que é o par romântico, eu criei esse aqui que é o vilão. Então o vilão vai ir contra o protagonista, porque o protagonista é o protagonista e o vilão é o vilão. E aí você consegue trabalhar a história de uma maneira muito mais natural. Indo aqui então para a nossa lista padrão, né, segunda sinopse aqui do episódio de hoje, eu tô lendo aqui só para, né, dar aquela atualizada, sinopses de janeiro deste ano, janeiro de 2024, então se você enviou a sua sinopse por volta dessa data, ela deve estar sendo lida em breve. Se você enviou antes dessa data, dá uma conferida nos episódios anteriores, que provavelmente ela já foi lida. E se você enviou antes dessa data e sua sinopse não foi lida, provavelmente você deve ter me enviado num e-mail errado. Tem várias pessoas que enviaram para @gmail.com, né, instintomangaka@gmail.com, e não é esse o e-mail que eu pego a sinopse, é contato@instintomangaka.com, que é o que tá aqui na descrição, que é o que tá no vídeo que eu falei que eu ensino a fazer sinopse e ensino a enviar para mim. Então, se por acaso você enviou por e-mail errado ou por algum motivo deu algum erro e eu não recebi, porque todos os e-mails, né, que eu recebi de sinopse, eu sempre separo, coloco numa pasta e aí para poder ler na ordem que eu recebi, né, e aí poder ler de todo mundo. Enfim, se aconteceu isso, envia de novo no e-mail certo, né, contato@instintomangaka.com, que a nossa fila não tá tão grande, então talvez leve aí alguns meses. Sim, mas antes já teve tempo que as pessoas esperavam mais de um ano para ter sua sinopse analisada. Então agora a nossa fila tá bem mais curta, graças aí ao apoio de vocês, que me permite fazer aqui pelo menos, né, um episódio por semana. O nome dessa história aqui é Ancestor. E aí eu não sei se é tipo de sister de irmã mesmo ou algo assim, mas o autor fala que é um título provisório. Então se você tiver alguma ideia, né, de título, de um nome que seja legal aqui para esse mangá, deixa aqui nos comentários, que os autores sempre, eu percebo que eles vão vendo o episódio e vão comentando ali nas pessoas que sugeriram alguns títulos, algumas modificações, etc. Sempre legal ver esse tipo de interação aqui. Vamos lá. Nesse mundo, lendas são geradoras de monstros, maldições e fantasmas. Esses seres são chamados de mitos. São criados a partir da acumulação de uma grande quantidade de medo ou crença em torno de uma entidade específica. Maya, uma jovem órfã com a habilidade única de absorver a energia desses mitos, é recrutada por um misterioso caçador de mitos. Devido às habilidades raras de Maya, ela é encarregada de enfrentar um ser mito poderoso, ficou estranho isso, que ameaça mergulhar a sociedade na escuridão. Aí a observação aqui do autor, vamos ler, se pudesse dar algumas dicas eu ficaria bem feliz. Como o objetivo é uma one shot de poucos capítulos, confuso isso aqui, o problema seria no local onde iria passar. Claro que tem a cidade de Maia como principal, mas no sentido para não ficar tão monótono. Ok, vamos por partes aqui. Primeira coisa, teve uma certa confusão aqui com o que é one shot e com o que é série. Eu gosto de definir one shot série, né, para diferenciar, para ficar fácil, né? A série, quando está falando de um mangá e tal, ela é a que tem capítulos, né? Que aqui falou, um one shot de poucos capítulos, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente está assistindo um seriado na TV, então você pega ali um The Boys aí que tá fazendo sucesso agora, Stranger Things, né? Eu tô assistindo Sobrenatural, apesar de ser antigo, mas eu tô assistindo Sobrenatural já faz um tempo. Inclusive vou comentar porque essa sinopse tem a ver ali com um negócio que eu achei interessante lá e tal, tem uma certa correlação. Mas enfim, essas séries, esses seriados, né, eles são divididos ali em episódios. Quando você pega um anime também, ele é dividido em episódios. Uma novela é dividida em episódios. Então, as mídias audiovisuais, elas são divididas no que a gente chama de episódios. Se você leva para a mídia literária, né, então quadrinhos e livros, você vai ter essa divisão por capítulos. Então, né, você tem uma história ali que ela é uma história gigantesca e aí você divide ela em várias partes menores, né, onde cada parte tem um conjunto de acontecimentos e tal, uma traminha que vai se desenrolar ali e ela vai continuando até completar aquela história como um todo. Isso é uma série. E aí a gente chama de série tanto quando é uma mídia audiovisual, né, quanto quando
é uma mídia literária. Então, mesmo livros, né? Você tem vários ali, tipo, são divididos em capítulos. O próprio livro é dividido em capítulos, mas você tem ali vários livros em sequência, né? Que daí são os volumes, né? Então, livro 1, livro 2, livro 3, enfim. E por aí vai, né? Pega um Harry Potter, por exemplo, sei lá, A Pedra Filosofal, livro 1. Então, é o volume 1. Aí, qual que é o segundo? A Câmara Secreta, livro 2, volume 2, etc. Esse livro é dividido em capítulos. Mangá é a mesma coisa. One Shot, pra gente traçar um paralelo, é como se fosse um filme. Então você assistiu lá o filme 1, acabou. É aquele filme, ele tem uma história que começa e termina ali dentro daquele filme. Existem alguns poucos filmes que eles tentam contar uma história maior e aí você tem ali um corte no meio que é um continua. É um filme que se comporta como uma série. Mas a maioria, né, a grande maioria dos filmes, ele vai ter esse comportamento de você entrou ali, assistiu aquelas 2 horas e acabou a história ali. Isso é um one shot. Então, quando você fala, meu objetivo é um one shot de poucos capítulos, fica um pouco dúbio, porque one shot é uma história fechada, começo, meio, fim ali, sem divisões. E capítulos é exatamente uma série dividida. Então você pode estar se referindo ou a uma minissérie, talvez. Então seria ali uma sériezinha, só que, sei lá, com 5, 6 capítulos, alguma coisa nesse sentido. Enfim, mas independente de qualquer coisa, eu entendi que a ideia é ser uma história curta. Ok, a outra questão ali sobre o local onde a história vai se passar, eu acho que isso não deveria ser um problema tão grande, porque mesmo a gente tem um certo costume por conta dos mangás que chegam pra gente serem muitos mangás de aventura ou algo assim, que você precisa explorar o mundo inteiro da sua história, quando não é verdade. Às vezes, um bairro, ele já pode ter histórias e tramas o suficiente para você poder levar uma história, ainda mais se é uma história curta, né? Se é uma história curta, você não vai querer que o personagem explore o mundo inteiro. Tem histórias que vão exigir que você explore mais o mundo, e tem histórias que elas permitem que você explore ali só uma localidade específica. Eu acho que você não precisa fazer a questão de uma sombra que vai mergulhar a cidade, uma sombra não, um mito, que vai mergulhar a cidade na escuridão, etc, ou algo assim, para poder fazer algo grandioso. Eu acho que algo, principalmente para uma história curta, eu acho que algo mais pessoal para Maia vai ser mais interessante de se acompanhar do que algo simplesmente catastrófico e gigantesco, né? Principalmente quando a gente está falando de uma história curta, porque aí a gente vai ter condições de desenvolver mais a personagem, se apegar mais a personagem e entender ali a luta dela, né? Quando a gente tá falando de uma história muito maior, muito mais longa, aí beleza, dá pra colocar umas calamidades muito maiores, porque a gente já vai ter tempo de trabalhar essas questões mais pessoais ao longo da trama, para que a gente chegue naquele negócio grandão, etc, e mais épico, né, ali pro final. Então a ideia é que quando você está trabalhando uma história muito grande e que vai ter esse final muito épico, você trabalhe todos os aspectos pessoais dos personagens no caminho para aquilo, para que quando chegue naquilo você tenha tudo aquilo muito bem construído e possa se preocupar só com a parte ali de fazer uns poderzão muito louco. Quando a gente está fazendo uma história mais curta, eu acho que você perde um pouco a relação da pessoalidade do personagem quando você tem que enfrentar um problema muito maior ali. E quando você está fazendo uma história mais curta, tem um outro problema também, que é, às vezes, aquela problemática épica que a gente está imaginando, ela acaba não parecendo épica porque você não teve tempo de desenvolver essa epicidade? Epicidão? Sei lá. Enfim, desenvolver esse acontecimento épico, né? Porque, vamos lá, para que você possa estabelecer algo como grandioso, você precisa primeiramente estabelecer o que é o normal. Ou seja, eu só sei, sei lá, que esse copo aqui é grande se eu colocar ele do lado de um copo de tamanho normal. Senão, ele é um copo. Então, se você tem uma história onde o objetivo inicial daquela história é enfrentar um mito que vai destruir uma cidade, a gente vai estabelecer, se aquilo for apresentado de uma maneira rápida, e se é uma história curta, vai ser apresentado de uma maneira rápida, né? Vai parecer que aquilo ali é o normal. Vai parecer que, tipo, destruir uma cidade é o padrão dessa história. E aí não vai parecer aquele negócio grandioso que a gente imagina. Inclusive, esse é um pequeno problema ali do Shingeki no Kyojin, pelo menos no começo. Depois a gente consegue ir contornando aquilo ali, mas inicialmente é meio problemático a primeira aparição de um titã ser o titã colossal, porque, o colossal é o maior, é o gigantão, é o fodão. Então, quando ele aparece no começo, você estabelece como parâmetro, titã é esse troço aqui gigantesco. E aí, quando você estabelece isso como um titã, os outros parecem ser menos agressivos, menos problemáticos, sabe? Tipo, você estabeleceu ali, claro que aí a história ela é muito eficiente em mostrar a dificuldade de enfrentar os titãs menores já, né?
o quão aquilo é difícil, o quão aquilo é penoso para os personagens, de modo que aquele titã que apareceu no começo e que inicialmente foi estabelecido para você como normal, ele acaba se tornando ali tipo uma antecipação do boss final. Então você fala assim, tá, se esses daqui são tão difíceis de matar desse jeito, imagina aquele lá que apareceu no começo. Só que daí que aconteceu? Primeiro você teve essa apresentação e aí você teve todo um trabalho que teve que ser feito depois para você poder chegar nesse mesmo nível aqui inicial de novo. Se você está fazendo uma história um pouco mais curta, você não vai ter todo esse tempo de fazer essa volta aqui. Então, você começa ali mais baixo e aí você vai escalando até chegar num outro patamar. E aí você vai entender a diferença entre esses dois patamares. Beleza, voltando aqui para a história. Se a gente está falando de uma história mais curta, eu votaria por fazer ali algo um pouco mais pessoal. Então, beleza, a Maya ela é uma órfã. Ela tem a habilidade de absorver mitos. E aí ela foi recrutada por um caçador misterioso. Beleza, a gente tem um contexto aqui. Por que esse caçador misterioso, a própria sinopse fala? Ele quis a Maya, ele adotou a Maya por conta do poder dela. Então não tem uma relação muito paterna ali, não tem uma relação muito amorosa, carinhosa ali. Então talvez uma história muito mais profunda e interessante não seja vamos ver a Maya salvar a cidade, seja vamos ver a Maya descobrir que por mais que ela queira ter essa família, esse pai não é a qualquer custo e essa pessoa não é um pai para ela, porque pai não é só aquele que põe no mundo, mas pai também não é só aquele que está criando, mas está usando. Pai é alguém que tem carinho, que tem amor, que tem um certo nível de cuidado e que se importa com você, né? Então, ela descobrir isso e ela ter que aceitar isso, e aceitar que esse cara não é um pai para ela, não é o pai que ela queria ter, já que ela é órfã, vai ser uma jornada muito mais penosa para essa personagem, vai ser uma jornada muito mais difícil, que vai acabar com o psicológico dela, com o mental dela, que ela vai ter que passar por cima disso para poder seguir com a sua vida. Então eu acho que seria uma história muito mais interessante para a gente aproveitar esses poucos capítulos que ela vai ter. Então, beleza. Gostei muito da ideia do lance dos mitos serem criados com base nas crenças das pessoas, né? Quanto mais pessoa acredita em uma coisa, aquela coisa se torna real. Né? Eu falei que eu tava assistindo Sobrenatural, tem um episódio Sobrenatural que é sobre isso, né? Que é lá, tem uma casa mal assombrada e tal, e aí eles descobrem que a assombração daquela casa está sendo criada pela coletividade das pessoas que acreditam naquela assombração. Então, quando você muda o que aquelas pessoas acreditam, você muda as características da própria assombração. Achei muito interessante, aqui dá para funcionar mais ou menos da mesma forma. Eu imaginei uma outra versão aqui da história onde a gente teria um monstro que está sendo criado pela Maya. Como ela absorve vários mitos, as crenças dela podem gerar um mito muito maior e muito mais perigoso. Então ela controlar as próprias crenças e a própria solidão dela ajudaria ela a tornar esse mito mais fraco e enfrentar ele. Acho que seria interessante alguma coisa assim. Então tem dois caminhos aqui que eu achei que podem ser interessantes. Vamos lá. Primeiro caminho, a gente tem ali a Maya sendo adotada. Então a gente teria o começo da história focando ali naquele mundo padrão. Então Maya e a Maya sozinha, ela sendo adotada pelo caçador ali como uma espécie de prequel. E aí, né, prequel, ou seja, algo que vem antes do que vai se passar na história principal. E aí a gente acompanha eles numa missão e tal, enfrentando ali um mito, ela absorvendo esse mito, etc. E beleza. A partir daí a gente começa a perceber que o caçador não é tão bondoso quanto ele pareceu ali pra gente inicialmente, quanto ele parece pra Maya. Então a gente já começa a perceber que a Maya tá sendo usada por ele. E aí a gente começa a trabalhar uma jornada onde a Maya vai descobrindo que ela tá sendo usada, até no final ela ter que aceitar o fato de que sim, ele não gosta dela, e ela vai ter que talvez enfrentar ele porque ele tá querendo fazer alguma coisa má. Enfim, aí a gente tem que inventar algum objetivo pra ele. Quer dizer, ele tava com a Maya porque ela pode absorver mitos. Talvez ele quer que ela absorva esses mitos pra, sei lá, poder fazer alguma coisa que ele vai ter algum ganho. Não consigo imaginar aqui de bate-pronto o que isso poderia ser. Vamos supor que talvez com os mitos que ela absorve, ela consiga, sei lá, depois expelir eles e controlar eles. E aí, com isso, ele poderia, sei lá, fazer roubos ou algo assim, ou vender esses mitos de alguma forma, ou sei lá. Ou ele quer se vingar de alguém. E aí ele tá fazendo ela ficar mais forte pra poder se vingar. Pode ser alguma coisa assim. Apesar que daí da vingança, aí a gente teria que trabalhar isso bem pra poder dosar o quanto que esse personagem tá afetado pela sua própria vingança a ponto de corromper uma criança e o quanto que
ele é meio FDP também, pra gente poder calibrar, né? É interessante que o personagem não seja só 100% FDP, né? Para que ele possa ser um pouco mais profundo que isso, então ele ter um objetivo, ter um motivo e tal. Mas se for para ser trabalhado nessa primeira versão que eu tô imaginando, trabalhar dele para ser o vilão, é interessante que ele seja um pouco FDP sim. Então beleza, ele pode ter um motivo, mas ele pode achar que corromper uma criança é justificável para poder realizar e concluir esse objetivo dele. E isso é ser FDP. Então eu acho que combina. E aí o objetivo final da Maya não seria necessariamente enfrentar um grande mito, mas talvez seria enfrentar exatamente o pai dela, né? Para impedir que ele faça essa coisa de errado que ele tá querendo fazer. E tendo que enfrentar ali alguém que ela viu como pai durante muito tempo e tal, e que salvou ela e que ela tem muita gratidão, então seria essa jornada, né, interna muito forte. Uma outra versão seria um pouco parecida, só que aí a gente iria para um vilão final que seria um mito, e aí eu acho que fica interessante esse lance do mito que a Maya pode criar. Então, talvez o que o personagem quer é ele ficar mais forte, só que a Maya é quem absorve esses mitos. Só que ele descobre que quando ela absorve esses mitos, os próprios pensamentos dela, as próprias crenças dela também vão gerando um mito ali mais forte, mais poderoso, né? Porque vamos dizer que se um mito, um monstro, ele é criado pela coletividade de pessoas que acreditam nele, quando a Maya acredita, todos os mitos que ela absorveram é como se eles acreditassem também naquilo. E aí eles têm poder de gerar novos mitos. Então, às vezes, o que esse personagem quer é, talvez, vamos lá, se vingar de uma família, de alguma coisa assim, que acaba com a vida dele, ou algo desse tipo. E aí ele tá usando a Maya, que funciona mais ou menos da mesma forma. Ele tá usando a Maya para poder criar o mito que vai destruir aquilo lá. Então ele meio que tá jogando algumas ideias na cabeça dela para que ela gere essas crenças. E ele vai vendo aquele mito que ela tá criando crescer e se desenvolvendo. Até um ponto onde iria gerar esse mito gigantesco aí, esse mito fodão, gerado pela Maya, ou seja, é meio que culpa dela, só que é mais culpa do pai que gerou aquilo. E que ele vai usar esse mito para destruir lá, sei lá, a base, a mansão ali dessa família que pode ter matado a família dele, que pode ter feito alguma coisa ali cruel com ele e tal, pelo qual ele busque essa vingança. Acho que até pra juntar as duas ideias, né? Agora que eu tô parando pra pensar, não precisa ser uma ou outra, mas enfim. É que nessa segunda versão eu tinha imaginado que o pai iria meio que se redimir em algum momento, para que ele não fosse o vilão final, fosse o mito em si. E aí o mito iria ser uma batalha não só externa, como interna da Maya. E aí, beleza. Vamos supor que quando ele gera esse mito ali, e a Maya meio que descobre essas coisas, de algum jeito ele meio que se culpa por conta daquilo que ele fez. Talvez gerar esse mito começa a desgastar muito a Maya, e ela começa a perder força, ela vai morrer, e aí ele fica preocupado e tem esse sentimento de arrependimento, de modo que ele tem que ir lá derrotar esse mito para que ela possa sobreviver. E aí meio que ele vai se redimir, vai ficar do lado dela e os dois vão enfrentar o mito. E à medida que ela pode até fazer um sistema meio assim, tipo, conforme ela descobre que ele estava usando ela e que ele, supostamente, né, na cabeça de uma criança, não gostava dela, esse mito fica mais forte ainda, porque começa a se juntar com essa crença dela de que ela não é amada, de que o pai dela é um monstro, e o mito pode virar meio que uma versão monstruosa do pai dela. Seria até bem interessante. E aí, conforme ele vai ajudando ela a enfrentar o mito vai enfraquecendo, porque ela vai perdendo essa crença de que o pai dela é um monstro, de que o pai dela é mau, etc. Então o mito vai enfraquecendo e ela vai ganhando mais força enfim, e aí tem a resolução ali da história. Então, beleza, a gente ainda vai ter um mito fodão, grandão ali, que vai destruir um monte de coisa, só que não vai ser só eu quero destruir a cidade, outro fala, eu não vou deixar você destruir a cidade porque isso é do mal, e aí vai em frente. Não, aí você tem a mesma situação, só que com uma relação muito mais íntima interna dos personagens. Para uma história mais curta, isso é excelente, porque daí você se importa com aqueles personagens, você consegue entender os motivos pelos quais eles estão fazendo aquilo, que não é só isso é do mal, eu sou do bem, então eu vou enfrentar o que é do mal, sabe? Então você consegue ali deixar mais tons de cinza naquilo ali e criar mais identificação com aqueles personagens. Nossa terceira sinopse aqui não tem um título, até onde eu tô vendo, então vamos direto para ela. E se você tiver uma sugestão de título, fica à vontade aí para colocar nos comentários. Neste mundo, várias raças vivem juntas.
Humanos, demônios, sombras, etc. Há muito tempo atrás surgiu a organização real chamada de Império, onde pessoas importantes de todos os países se juntam para fazer o melhor para o seu povo. Então não é uma organização real, né? É uma organização quase que apolítica, apartidária, sei lá. Né? Uma organização mundial, né? São pessoas de vários países e tal. Se juntam para fazer o melhor para o seu povo. Um dia o Império diz, né, eu imagino, que o Sol explodiria e todos daquele mundo iriam morrer. Ótimo. Então, para que ninguém morresse, os maiores feiticeiros do Império sugaram toda a energia do Sol, fazendo assim eles criarem um tipo de novo Sol mágico. Todos ficaram felizes sobre o caso e ainda o mundo continuou vivendo, mas o ar que nós todos precisamos para viver não era a mesma coisa com o ar original que tinha. Nossa, tá um pouco complicado. Algumas pessoas passavam mal ou até estavam morrendo. Fizeram vários protestos contra isso. O Império disse que isso iria se resolver. O Império, sem ninguém saber, começou. E acaba aí a sinopse? Pera aí. É isso mesmo? É só isso? Esse autor aqui, ele... acho que talvez seja alguém que não tenha enviado muitos e-mails na vida, então não sabe como funciona. Ele enviou a sinopse no assunto do e-mail e não no corpo. Então, eu acho que deve ter parado na metade porque, né, o assunto ele tem um limite de caracteres. Eu acho que deve ter sido exatamente isso. Estava morrendo, fizeram vários protestos, o Império disse que se iria resolver, o Império ninguém sabe... a sinopse ela morre aí, porque o autor enviou ela no assunto. Não é a primeira vez que isso acontece, eu já li algumas outras sinopses aqui que a pessoa enviou no assunto do e-mail e não no corpo. Enfim... certo, a gente tem aquela questão do background. Eu achei bem interessante o background dessa história, com esse lance do sol mágico, mas particularmente eu não gostei muito da relação do sol com o ar. Eu não sei como que isso vai se desenvolver e como que a gente vai criar essa conexão, né? Tipo, a gente tem um sol diferente no nosso mundo, a gente tem um sol mágico, e por conta desse sol mágico o ar tá ruim. Eu acho que a gente poderia criar alguma doença ou alguma outra coisa, porque, beleza, o sol natural, ele traz vitamina D, ele traz vários benefícios para o mundo que a gente consegue imaginar, o que aconteceria com o mundo que não tivesse o sol natural? Primeiro que o mundo morre, né? Mas a gente pode imaginar algumas dessas coisas, por exemplo, plantas, etc., né? Elas irem morrendo aos poucos e tal, elas não terem mais os mesmos nutrientes, a população ser meio que doente ou algo assim. E aí criar esse contexto para o mundo eu acho que seria bem interessante, mas eu realmente não consigo criar essa relação de perdemos o sol, agora não temos mais ar. Tá certo que beleza, tem uma relação, né? O sol, as plantas precisam do sol para gerar oxigênio, sem o oxigênio gerado pelas plantas a gente fica sem respirar. Mas daria para fazer alguma coisa assim. Não sei se a história seria mais... por conta de feiticeiros, monstros e criaturas, eu acredito que poderia ser um lance mais medieval, mais fantástico e não tanto científico-tecnológico. Numa vertente mais sci-fi, beleza, eu faria algo assim, de o ar está se tornando mais escasso, as pessoas andam com respiradores, etc. Né, e a gente cria aquele visual meio cyberpunk ali para a história com base nisso. Mas daí eu não iria muito para a pegada demônios, sombras e feiticeiros e coisas do tipo, né? Eu iria para alguma outra pegada um pouco mais diferente. Já numa versão mais medieval, mais mágica, eu acho que eu não iria para a questão do ar, eu iria para uma questão meio que das pessoas estarem com doenças mesmo. Então, tipo, as pessoas estarem mais fracas, mais doentes, os monstros, eles não precisam necessariamente daquela coisa do sol, então eles estão crescendo, eles estão se expandindo, porque são criaturas das trevas, então sem o sol eles vão se tornando mais fortes e o mundo vai virando um mundo muito mais perigoso e muito mais difícil de se viver, de modo que eles precisam de alguma forma resolver esse problema. E aí eu consigo traçar um paralelo aqui onde o Império seriam vilões da história, né? Então, inicialmente eles começaram combatendo monstros, mas em algum determinado momento eles foram corrompidos por esses monstros que eles combateram, e aí é quando eles inventaram essa história de que o Sol ia explodir e que eles conseguiram suprimir o Sol e criar um novo Sol mágico. E esse novo Sol mágico é exatamente o que dá poder para esses monstros aí, e a ideia deles é realmente usar a humanidade como uma espécie de alimento ou algo desse tipo, e por isso que enfraquecer a humanidade acaba sendo um plano. Então, nossos protagonistas aqui, né, imagina que vai ter algum protagonista na história, ele vai ser algum guerreiro que tá vendo isso acontecer e que inicialmente ele pode acreditar no Império, pode até querer se juntar
ao Império, e aí ele quer ir lá e falar, olha, tá todo mundo morrendo e tal, a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso. E aí, ao buscar isso, ele vai descobrir que as coisas não são como ele imaginava ali, né, com a informação escassa que ele tinha antes, e que, na verdade, eles não querem mudar essa situação, e aí é quando ele percebe que talvez certos membros do Império ali estão sendo possuídos por criaturas, por demônios ou algo do tipo, e por isso eles estão fazendo esse plano, e agora ele tem que enfrentar o Império para poder salvar todo mundo. E aí pode ser aquele processo de, primeiro ele descobre só que tem alguns infiltrados, aí ele tenta meio que revelar a verdade. Quando ele tenta revelar a verdade, ele pode ser capturado, preso e perceber que, na verdade, o Império inteiro já está corrompido, então ele foge, e aí ele percebe que ele tem que acabar com aquele sol falso, só que para acabar com o sol falso, ele precisa entender se o sol verdadeiro ainda existe ou não, se isso é uma mentira e tal. Então tem uma questão de pesquisa também, de descobrir isso, e um certo risco, né, de, ok, eu vou acabar com o sol falso, mas se o sol falso for a única coisa que a gente tiver, se o sol realmente tiver explodido e a gente vai ficar sem sol nenhum, enfim, então dá para criar todo né, uma trama envolvendo isso. E aí você vai introduzindo aliados à medida, né, que a história vai avançando. Então, primeiramente ele pode sair ali sozinho ou pode sair com algum aliado já. E aí, beleza, inclusive quando ele for preso vai ser esse aliado que vai ir resgatar ele, vai conseguir ajudar ele a fugir. Ele pode fazer um outro aliado na prisão, né, que ele vai contar tudo isso, a pessoa vai acreditar nele e vai falar, beleza, eu já não gostava da cara do Império mesmo, porque eu já sabia que eles eram um bando de desgraçados e tal, mas não sabia que eles eram tão desgraçados assim, que eles estavam sendo possuídos por demônios. Então, beleza. Algum aliado que ele possa fazer, porque eu sei que, como a história aqui não tem informação nenhuma sobre personagens, e eu sei que algo que todo autor quer fazer é criar esses coadjuvantes que vão estar em torno do protagonista, tô dando aqui algumas ideias de como esses aliados podem surgir. Um deles pode ser alguém do Império, alguém de dentro do Império, que pode ser aí, talvez, em vez de o outro aliado ajudar ele a fugir, vai ser esse alguém do Império que vai ajudar ele a escapar. Alguém que não sabe o que está acontecendo, que está só sendo controlado, ou alguém que estava já sendo possuído por um demônio, mas que de alguma forma eles conseguem ali exorcizar, expurgar ou algo assim. A pessoa volta à consciência dela e decide ajudar eles. E aí meio que acaba sendo caçado e tal, sendo expulso ali do Império, né? Enfim, e aí fica interessante que essa organização ela pode ser se juntado ali, ser chamada de império, porque ela seria algo que ia proteger o mundo inteiro, e depois ela virar um império de verdade. Então eles estão controlando vários países, vários reinados, várias coisas desse tipo. Aí não seriam exatamente países, né? Aí eu colocaria reinados e tal, para poder condizer com com uma história mais fantástica, de fantasia, né, medieval, etc, né? Então, colocando cada coisa, né, na sua caixinha devida, né? Como eu disse, se fosse uma história mais cyberpunk, aí beleza, a gente muda um pouco esse contexto. Aí sim, a gente tem um sol artificial que não foi feito por magia, mas é algo tecnológico ali que tá pairando no céu e tá fazendo isso e tal. E aí eles vão descobrir, não, mas o que eles queriam na verdade era absorver a energia do sol e usar essa energia do sol só pra cidade deles. Então a cidade deles tem muita energia, tem muita vida, mas eles querem que as outras pessoas estejam escassas de energia porque eles querem vender o oxigênio, porque eles querem vender a energia, porque eles querem vender tudo isso e poder ficar cada vez mais rico e concentrar a riqueza dentro deles. Então os objetivos acabam mudando. Se você tem demônios como os vilões da história, geralmente os demônios não estão ligando muito para dinheiro e coisa do tipo. Então eles querem o quê? Eles querem sobreviver, eles querem se alimentar dos humanos, da alma dos humanos, etc. Enfim. Então enfraquecer os humanos pode ser para usar eles como se fosse gado mesmo. Agora, se você tem uma história mais cyberpunk, onde os vilões são humanos, aí a gente pode colocar desejos mais materialistas, né? Eu vou tornar o mundo inteiro como os nossos escravos, para que a gente que está aqui no topo possa ficar mais no topo ainda, possa, como fala? Usufruir de todo o luxo possível que a energia infinita do sol pode gerar, enquanto a gente manda só parte dessa energia para fora, para as pessoas e tal, então deixando elas ali no limite da miséria. Então, nem tanta miséria a ponto de que elas morram e parem de ser mão de obra fácil e útil, mas nem tanta energia a ponto de que elas possam ali ter sequer um nível de esperança de ascender, de ascensão ou de algo assim. Então, deixando ali realmente no limite da miséria. Eu acho que para cada história a gente tem um vilão diferente, a gente trabalha a história de uma maneira diferente. Eu acho que quando você mistura muito tudo isso, pode ficar meio confuso, porque aí você pode atirar para vários lados e a história acaba não ficando muito coesa, muito conectada, sabe? Então eu gosto de
definir o que é a minha história, onde que ela se passa, qual que é o meu objetivo, e aí quando eu defino isso, eu obrigatoriamente vou ter que descartar algumas ideias. E aí é aquele negócio que eu sempre falo, você não precisa se preocupar, você não precisa fazer um mangá só na sua vida. Então as ideias que você descartou aqui, elas não vão imediatamente pro lixo. Elas podem ser recicladas para alguma outra história que você queira fazer. Eu sei que é uma coisa que os autores, principalmente os iniciantes, estão fazendo seu primeiro mangá, tem muito forte isso. Toda ideia que eu tive que eu achei que é legal, eu vou encaixar ela de algum jeito na minha história. E esse é o caminho para você fazer uma história gigante e uma história completamente sem pé nem cabeça. Eu sei, porque eu passei por isso durante muitos, muitos anos, fazendo um mangá onde qualquer coisa que eu pensava eu ia enfiando nele. E aí depois, quando eu descobri os one-shots, descobri que eu poderia fazer uma história mais curta com começo, meio e fim, várias dessas histórias foram pedaços retirados daquela história gigantesca, que talvez um dia eu faça, mas vamos ver. Ainda tem muita coisa que dá pra ser extraída dela aí até lá. Uou, hoje o episódio tá grande, mas vamos lá, última sinopse. O nome dela é A Arte de Amar. Nicole Pereira e Welton Souzones. Por que esse nome Souzones eu acho que deve ser o nome de uma pessoa real? Não parece o tipo de sobrenome de personagem que alguém inventaria. Parece muito o nome de alguém real. São um casal recém-independente. Recém-independente? Que começou a morar junto em um apartamento. Tá, entendi então. Enfim, sua convivência diária acabou desagradando um ao outro, com isso esquentando a tensão na relação. Um dia acabam brigando por um desentendimento e decidiram se separar. Com isso, foram para a casa de alguém próximo para pensar com a cabeça mais fria e acabaram lembrando do que é mais importante. Consegui entender aqui qual que seria o objetivo da história. Enfim, então é mostrar um pouco dessa dificuldade na convivência ali, né? Eu acho que alguns pontos importantes para essa história aqui é mostrar como esse casal vivia ali na época do namoro antes de morar junto. Então, mostrar um pouco ali do contexto, um pouco do amor, para que a gente consiga entender qual que era a relação que eles tinham e qual que era o sentimento que eles tinham um pelo outro. A partir daí, beleza. Mostrar as dificuldades da vida, eu acho que é interessante a gente não colocar aqui 100% da responsabilidade das brigas ou coisa do tipo, só nas personalidades de cada um dos personagens. Eu sei que várias brigas acontecem por conta disso, mas existe uma relação quando a gente começa a morar junto com outra pessoa, que são os próprios problemas externos, né? Só a relação do casal e como cada um vê aqueles problemas, e isso pode gerar alguns conflitos, como lidar com esses problemas pode gerar alguns conflitos. E aí eu acho que pode ter bem essa relação. É uma história difícil de ser trabalhada, em você conseguir trabalhar, né? Tem que criar esses personagens, desenvolver eles muito bem, né? De como eles cresceram, qual foi a convivência que eles tiveram com pais, amigos, etc. Qual era a vida que eles tinham e como que essa vida muda de uma maneira drástica ali quando eles começam a morar junto, de modo que gere essas tensões e essa insatisfação. E aí, depois, pra gente poder retomar, né? Quando eles se separam, e aí, quando eles começam a perceber ali certas questões, né? E percebem a importância de um pro outro, né? Enfim, eu acho que é uma história totalmente de estudo de personagens aqui, né? Eu acho até, eu desconfio que essa história possa ter alguma relação com base na realidade, pelos nomes dos personagens, cara. Né, Nicole Pereira e o Welton Souzones. Souzones, pra mim, é um sobrenome muito que um autor não pensaria. Enfim, então acho que pode ter até alguma relação real. E aí, se tiver uma relação real, né, acho que é interessante usar as próprias pessoas que a história foi inspirada para poder ali entender um pouco dessa questão, né? O que faria eles voltarem ali, né? Então, por isso que eu acho interessante também nesse processo de separação não focar só nos detalhes ali de intrigas de personalidade, de rixas de personalidade, porque os problemas externos, eles são a causa da maioria dos divórcios real, né? Enfim, dinheiro principalmente acaba sendo, né? O topo da lista é dinheiro, depois você vai até para, sei lá, traição, entre outras coisas. Mas então, problemas externos, eles acabam sendo um dos principais motivos. Então, é interessante focar nesses problemas externos e como eles não estavam preparados para lidar com eles, porque depois, quando eles se separarem e eles tiverem que enfrentar sozinhos esses mesmos problemas externos, é quando você também entende que estar com uma pessoa é também ter um parceiro, literalmente,
para enfrentar ali as dificuldades da vida, para compartilhar os momentos bons também. Outra coisa que dá para explorar nesse momento é aquele lance de alguém ter uma grande conquista e perceber que essa conquista ela se torna um pouco mais vazia quando você não tem alguém que compartilhe ela junto com você, né? Então, eu acho que esses são alguns pontos interessantes para ser colocado ali, além da falta, além dos outros detalhes mais sentimentais mesmo, né, de, pô, sinto falta daquela pessoa, sinto falta do sorriso dela, sinto falta de dormir ali junto com ela e tal, né, você também focar nas outras partes mais práticas da vida, que sim, viver a vida como a outra pessoa tem suas dificuldades, mas tem as suas facilidades também, né? E aí eu tô falando, como eu disse, de um ponto de vista geral e de um ponto de vista também técnico, né? De racional, sabe? De, pô, você tem uma outra pessoa com quem compartilhar momentos felizes e isso torna os momentos felizes ainda mais felizes. Você tem outra pessoa com quem compartilhar conquistas, isso torna as conquistas mais significativas. Você tem outras pessoas para compartilhar também os momentos difíceis, as perdas, as derrotas, e isso torna as derrotas um pouco mais fáceis de serem encaradas, de serem aceitas e vividas e tal. Então, a gente tem todo um complexo de sentimentos e relações ali que é interessante de serem trabalhados quando a gente está falando ali dessa relação de um casal. Então, como eu disse aqui, né, eu acho que eu não tenho muito mais o que discorrer sobre isso, eu imagino que a história vai ser um one shot. É importante a gente estabelecer o relacionamento deles ali no início e como eles tinham talvez uma ideia errada do que era o relacionamento, porque quando a gente tá namorando, né, a gente só vê a pessoa ali, sei lá, no final de semana, em uma ocasião ou outra, e exatamente por conta disso, a gente meio que para tudo para poder curtir a outra pessoa, e quando a gente tá vivendo junto, a gente tá sempre com aquela pessoa ali, então às vezes perde um pouco essa relação de vou pausar toda a minha vida para poder aproveitar com aquela pessoa. E principalmente quando você vai para uma vida adulta onde as suas responsabilidades aumentam, né, você acaba tendo um pouco menos de tempo mesmo para fazer aquilo. E aí entra toda uma relação de compreensão de que, ok, agora eu tenho tempo para ficar com essa pessoa, mas essa pessoa não tem tempo para ficar comigo. E aí eu quero exigir que ela abra o tempo para poder ficar comigo, e vice-versa. E agora eu estou ocupado e essa pessoa está querendo que eu fique com ela e ela não entende que eu estou ocupado. E sabe? Então, existe uma relação assim que dá para ser trabalhada, mas trabalhar como que essa relação foi construída antes ali deles morarem juntos vai ser uma base muito importante para a gente entender o que mudou e a partir de entender o que mudou, conseguir entender ali todos os conflitos que eles estão enfrentando. E também para fazer o leitor torcer para que eles voltem a ficar juntos. Porque se você foca, por exemplo, só na parte ruim, o leitor talvez pense, eles têm que se separar mesmo, a vida deles, né, a relação deles é tóxica. E às vezes não é uma relação tóxica, é só que eles não estavam preparados para aquilo e eles foram com uma expectativa errada, né? Isso acontece muito, né? Isso acontece demais mesmo. E para tudo, a gente cria expectativa errada para um relacionamento, a gente cria expectativa errada para o morar sozinho, para o ser maior de idade, cria expectativa errada para o se tornar adulto, cria expectativa errada para um novo emprego, né? Você olha ali e fala, nossa, esse é o emprego dos meus sonhos, vai ser perfeito. Aí chega lá e percebe que, beleza, ele tem várias das coisas legais que você tinha imaginado, mas ele tem várias coisas ruins que você nem sequer passou pela sua cabeça. E agora você tem que enfrentar essas situações. E se você foi muito iludido até aquela situação, como eu disse, relacionamento, vida adulta, morar sozinho, emprego, morar em outro país, uma viagem, etc. Aquele baque das coisas ruins que você não tinha imaginado pode ser forte o suficiente a ponto de fazer você desistir de tudo. E a chave muitas vezes não é desistir de tudo, é entender de que a realidade não é aquela ilusão que você criou e entender se os pontos negativos que você não tinha imaginado, eles compensam, digamos assim, ou melhor, os pontos positivos compensam os pontos negativos que você não tinha imaginado. Então, nessa balança, entender que sim, eu vou ter que passar pela parte negativa para poder aproveitar a parte positiva. E aí seria um ponto interessante ali, sobretudo para o final dessa história aqui. E esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Deixa seu like se você estiver vendo no YouTube ou a sua avaliação se você estiver vendo em alguma outra plataforma de áudio. Seu comentário também aqui é muito importante. Se tiver alguma dúvida sobre criação de história, sobre desenvolvimento de roteiro, sobre qualquer coisa assim, você pode deixar aqui nos comentários também, que eu sempre tô dando uma conferida nos comentários para trazer essas respostas aqui. Pode ser um vídeo de resposta, eu posso te responder no próprio comentário, ou de repente pode ser até um ponto interessante que eu possa, quando eu estiver analisando alguma outra história, relembrar do seu comentário e acabar trazendo aqui também como alguma espécie de reflexão
ou algo desse tipo. Valeu aí pra você que tá assistindo, a gente tá quase chegando aqui nos 100 mil inscritos, então também conta aí com a ajuda de vocês. Tá assistindo esse vídeo aqui e não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar nos 100 mil. Não, eu sempre gravo os sinopses com uma certa antecedência, né, então não sei se a gente já chegou quando tiver soltado, mas eu acredito que não, então conto com o seu apoio aí. Se você tem algum amigo que gosta de criar histórias, independente de ser mangá, pode ser escrever um livro, ele quer fazer um jogo e o jogo precisa de uma história, de um roteiro, envia também para eles aqui, que eu tenho certeza que eles vão gostar e vai ajudar a gente aqui a atingir essa marca. Valeu para você que é inscrito, valeu para você que assistiu. Vejo você na semana que vem. Falou!